Gente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, arquivou neste sábado a ação que tratava da conduta do ministro Dias Toffoli, no caso do Banco Master. Esse é um dos destaques do nosso site, do portal SBT News. Você está vendo aqui comigo. Fachin arquiva investigação da PF sobre suspeição de Toffoli no caso Master após acordo entre ministros da Corte. Vou explicar para você o que isso quer dizer. Com a decisão de Fachin, apesar de não ser mais relator da investigação sobre a fraude bilionária, Toffoli não foi considerado suspeito e poderá inicialmente participar de julgamentos envolvendo o Master. Tecnicamente chamado de arguição de suspeição, é o termo técnico, o processo contra Toffoli teve início após a Polícia Federal entregar para Fachin um relatório sobre a relação do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro. Então, é exatamente isso que se trata essa decisão do Toffoli, ou melhor, do Fachin sobre o Toffoli. Essa apuração que você está acompanhando comigo aqui no site sbtnews.com.br é da Basília Rodrigues, que já está comigo aqui novamente e vai trazer mais detalhes exclusivos a respeito desse importante trabalho da Basília de apuração. Ô Basília, essa decisão é definitiva? Não tem nenhuma possibilidade de recursos? Sobre este caso em que a Polícia Federal entrega a Fachin um relatório com citações de Toffoli ou a Toffoli em conversas de Vorcaro, não. Do jeito que está ali, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu pelo arquivamento deste pedido de investigação, processo contra Toffoli, depois do nome dele aparecer citado em conversas extraídas do celular de Daniel Vorcaro, dono do Master, depois também de ter feito uma reunião, mais de uma reunião até com ministros da Suprema Corte, em que foi estabelecido um acordo. Primeiro, importante destacar, Lucas, um acordo para dar uma resposta à população diante da temperatura alta que esta crise chegou. É mais do que um foco externo de críticas ao ministro Dias Toffoli. O problema estava lá dentro. O Supremo Tribunal Federal se sentiu muito desgastado, ainda está, né? Estava numa situação muito embaraçosa naquela semana, porque foi justamente quando a Polícia Federal entregou a Fachin um relatório com citações a Toffoli. Então, uma resposta tinha que ser dada, não apenas ao relatório, mas às críticas da sociedade também. O acordo foi estabelecido em que Toffoli pediu para sair da relatoria, né, diante de todas essas pressões, mas não foi declarado suspeito. Isso faz uma grande diferença. É como se você fosse retirado do jogo, mas não expulso do campo. Então, pode voltar em outra partida. O ministro Dias Toffoli não é mais relator desse processo, mas ele não foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, ele não foi afastado formalmente, ele que teve que pedir para sair. A sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, as trocas de mensagens, as citações ao nome dele não vão ser investigadas dentro deste processo de suspeição do ministro Dias Toffoli. Claro que podem ter outras correntes investigativas, outros caminhos, inclusive sigilosos, em que estas mensagens podem estar sendo tratadas agora, enquanto eu e você estamos ao vivo aqui no SBT News, mas de uma outra forma. Talvez daqui a um tempo a gente fique sabendo, mas hoje, a preço de hoje, o ministro Dias Toffoli não foi declarado suspeito, mesmo depois de ter aparecido em conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro, conversas estas acessadas legalmente pela Polícia Federal, que foram colocadas em um relatório com mais de 200 páginas, entregues pelo diretor-geral da PF, André Rodrigues, às mãos do presidente do STF, Edson Fachin. Ele deu, no mesmo dia, andamento ao caso, como presidente, também foi o relator dessa ação de arguição, de suspeição, enfim. Mas, antes de tomar a decisão, ele chamou os ministros, inclusive o próprio Toffoli, para uma reunião reservada.
E neste encontro, eles falaram muito, primeiro, que a PF não tinha atribuição para pedir suspeição de magistrado e, segundo, da necessidade de dar uma resposta à sociedade. Ao final, eles decidiram. Toffoli não é mais o relator do caso Master, mas ele não foi declarado suspeito. Todos os atos estabelecidos por ele até aqui, no caso, não podem ser considerados nulos. Podem até mudar em função de novas decisões do novo ministro relator André Mendonça. Mas isso não significa que estivessem erradas ou que tenham sido ilegais. Foi um entendimento, um tipo de saída honrosa, de concertação feito pelos ministros, né? Não foi só uma decisão de Fachin, foi um acordo entre os magistrados.